200, Nossa. que assinalou também um momento dos livros, né? Isso mais ou menos 1980, e de repente tinha 410 publicados, né? Nossa, realmente é um trabalho espetacular. Porque às vezes a gente pensa, né? As pessoas fazem trabalhos bonitos e tudo mais, né? E na realidade esquece de. Às vezes fala-se das pessoas, mas esquece de dar os devidos méritos à espiritualidade, né? Aqueles que trabalharam do lado de lá para contribuir Sim, sim. conosco, né? E imagina, né? Os vários médios, os médios todos que, né? A gente já chegou até a comentar, a gente estava discutindo outro dia no grupo mediúnico, médiuns que começaram legais, né? Começaram bem e depois se desviaram. Acabou de mandar um vídeo. Olha, ela está encarnada. Tô Você se materializou aí para nós, que bom! encarnada, ó. Tudo bem? Tudo bem. Vitor, eu não falei, tinha falado. Boa noite para você também. Boa noite, beleza? Pois é, pois é. Boa noite. Boa noite. Muito bem, é bem interessante mesmo. Quando a gente fala em planejamento espiritual, né? Agora, eu ia fazer essa pergunta uma vez, César, numa das nossas reuniões, e eu acabei passando. Deixa eu aproveitar e falar agora, enquanto o Flávio não entra, te perguntar uma coisa. A gente sabe que Jesus veio, depois ele veio de novo, assim, mais próximo, né, à Terra, e dizem que está para vir, ou qualquer coisa que o valha, né? Agora, pergunto, essas modificações no planejamento da espiritualidade maior, em especial de Jesus, a gente pode dizer que foi devido a nós, encarnados, termos deturpado um pouco a sequência do planejamento da espiritualidade? Ô Pedro, em primeiro lugar, eu tenho seríssimas dúvidas e restrições às interpretações que dão ao eventual retorno de Jesus. Eu acho que tudo é uma questão de interpretação. Eu não imagino como tal. E a outra questão, Emmanuel deixa claro, assim, ao longo da obra dele, por exemplo, quando ele, no livro A Caminho, eu vou dar um exemplo prático, de fato já acontecido, né, e que ele comenta. Quando ele fala do desenvolvimento do Império Romano, que a humanidade atingiu a sua maioridade terrestre, espiritual, né, terrestre, no período equivalente ao início do governo do imperador Augusto César, que foram aqueles momentos finais da preparação da vinda do Cristo, e houve um grande surto de progresso no Império Romano todo. Aí, de repente, ele lança uma dúvida lá na frente. Que interferências foram essas, né, que causaram tanto declínio, tanto problema no próprio Império Romano? Ele deu a entender o porquê, né? Eu posso dizer, porque eu não sou candidato a nada, foi quando o militarismo dominou o Senado romano. A partir do momento que o Senado deixou de ser expressão
do povo e órgão máximo, e os imperadores passaram a ser sagrados, vários deles, dentro das hostes guerreiras, é que começou o declínio do império, porque aí gerou uma contrapartida igual à contrária de outros povos da época, né? Então, você vê que ele deu a entender que houve uma alteração, pelo menos, de ritmo e de declínio naquela época. E isso parece que acontece no mundo, porque todos nós estamos sujeitos ao nosso livre-arbítrio, né? Essa que é a questão. Então, por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, lembrando que o ritmo de tempo que nós conhecemos aqui, enquanto encarnados, não coincide com o ritmo de tempo do mundo espiritual, que está numa outra dimensão, numa outra velocidade. Então, quando uma mensagem espiritual fala de uma proximidade, meu Deus do céu, não é a proximidade que a gente imagina aqui de dias, semanas, meses do ano, entendeu? E às vezes eles fazem referências de coisas que na visão e no calendário humano é muito diferente do deles, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a separar, né, a dimensão do tempo na ótica do encarnado, a dimensão do tempo que a gente não entende bem na ótica dos desencarnados. E os espíritos deixam claro, inclusive, da redução vibratória, né, que muitos espíritos superiores têm que passar para se aproximar da crosta terrestre, né? E Jesus foi um desses exemplos, mas tem outros espíritos evoluídos que passaram pela mesma situação. Aliás, Emmanuel conta isso do espírito Alcione, né? Na apresentação do livro Renúncia. Então, tem muitos detalhes na interpretação espírita que a gente não pode precipitar numa interpretação material, terrena, como é muito comum hoje no movimento espírita, que tem muita gente esperando aí salvadores da pátria, salvadores do mundo, messias, e eles não existem, não existirão. É tudo uma questão de responsabilidade e de livre-arbítrio pessoal. Que essa... Por favor, que a internet dele vai cair. Ah. Choveu muito, né? Olha, o Flávio está entrando, qual o problema? Ele quer que já passe para ele. Tem que passar para o Flávio. Você fazer a pressa. O Pedro. Oi. O Flávio mandou um recado aí que ele já está entrando na internet e a gente já tem um número aqui para entrar na prece, né, de abertura também. Sim, sim. Deixa eu me ver aqui. Ele mandou o que precisa apresentar? Eu não sei se ele vai apresentar compartilhado. Ah, tá. Então, vamos iniciar o... aqui não recebi nada, não. Aqui não recebi nada. Bom, então vamos iniciar o nosso... Depois, se der tempo, a gente comenta aí um outro detalhe aí dentro dessa continuação que você colocou, eu achei bem interessante, muito oportuno, inclusive, porque eu tenho uma ideia desse Jesus aí um pouco... Depois eu falo, tá bom? A gente se comenta. Não está em desacordo, mas eu gostaria de fazer uma observação, queria saber se eu estou ficando muito maluco. Então, vamos nos preparando para a nossa abertura e deixe-me ver aqui, dentre as pessoas que estão aqui, nós estamos em 39, né, 37, mas são 39, eu proporia para... Valdete, que foi a primeira que entrou hoje conosco aí, você faria a prece para a gente, Valdete? Você como evangelizadora? Então vamos elevar nossos pensamentos ao alto
agradecendo esta oportunidade de aprendizado, de estudo, de trocas afetivas, de trocas de experiências, agradecendo ao Pai, a Jesus e a esses espíritos encarregados desses trabalhos, que sempre nos orientam, nos amparam, e que possamos, todos nós, conseguirmos dilatar, ampliar nosso aprendizado, e agradecendo a essa equipe que tanto se empenha em nos ajudar, e ao Flávio, que ele seja bem amparado, intuído no seu trabalho de hoje. E assim seja. Muito bem. César, a palavra é sua e do Flávio. Então, hoje nós vamos ter aí uma das últimas exposições desse curso, né? O Flávio vai falar sobre os romances do Emmanuel, né, relacionados com a atualidade, os romances de Emmanuel nos dias atuais, e depois nós vamos informar que efetivamente nós vamos ter mais dois temas só, e depois uma confraternização. Então, nós vamos passar a palavra agora ao Flávio. Bom, então, como ficou acordado, o tema para trabalhar hoje foi os romances de Emmanuel em nosso tempo, que é um tema que a gente trabalhou no começo do ano em uma outra aula, mas hoje a gente vai tentar dar um enfoque. Apesar do assunto ser o mesmo, a gente vai dar mais peso a alguns aspectos que nós não demos na outra ocasião. E quando nós falamos nos romances de Emmanuel, nós estamos falando em 5 obras. Há 2000 anos, de 1939, 50 anos depois, de 1940, Paulo Estevão, 1942, Renúncia, 1943, Ave Cristo, 1953. Então, obras que estão entre os seus 70 e 80 e poucos anos, podemos dizer assim, obras que foram psicografadas entre 7 e 8 décadas atrás. Não chega a 9, mas porque acho que 84 anos, se não me engano, a mais antiga delas. Mas quando nós falamos dessas obras, ao invés da gente ficar tratar dos assuntos mesmo pertinentes ao conteúdo dos livros, a narrativa propriamente dita, como se deu os acontecimentos dentro da história, nós optamos por gravitar em torno desses livros, valendo-se para isso de um conjunto de perguntas. Um conjunto de perguntas que é usado praticamente já há milênios, podemos dizer assim, 2 milênios, por eruditos, por estudiosos, por grandes pensadores, que é o chamado hexâmetro latino, que tem sua origem em Cícero, 1 século antes de Cristo, que consiste em 6 perguntas. 6 perguntas que são bastante usadas no contexto jurídico, desde aquele tempo até hoje, que são utilizadas para definir as circunstâncias de um fato, as circunstâncias que definem um momento, as circunstâncias que estão envolvidas nos acontecimentos. E essas perguntas são, genericamente, porque elas estão originalmente grafadas em latim, mas adaptando elas para o nosso cotidiano, seria aquelas perguntas que tratam do quem, do que, do como, do onde, do quando, do porquê. E a gente vai usar essa no sentido de quem escreveu, o que escreveu, como escreveu, onde escreveu, quando escreveu e por que escreveu. E nós vamos dar algum enfoque em algumas dessas perguntas, mais do que outras, em função do que foi trabalhado já ao longo de todo esse curso. Então, por exemplo, quando a gente falar
do quem escreveu, a gente lembra da figura de Emmanuel. O que a gente tem só que ter em mente é que Emmanuel, apesar de estar envolvido, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, o coordenador de toda a sua obra mediúnica, ele não só foi responsável pelas obras que ele escreveu por intermédio do médium, mas por coordenar todo o trabalho mediúnico, supervisionar tudo aquilo que viria a ser escrito por intermédio daquele médium. Então, nós estamos falando desse Emmanuel, e não somente daquele Emmanuel ou daquele espírito que esteve presente em boa parte dessas histórias, à exceção do livro Paulo Estevão. É o único em que o espírito Emmanuel não figura na narrativa, apesar de sabermos que ele estava encarnado naquela época como senador Públio Lentulus. E isso aparece no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, numa mensagem escrita por Neio Lúcio, onde ele diz que por volta do ano... na mensagem ele fala que é por volta do desencarne de Lívia, e a gente vai ver a data, foi 58, depois de Cristo, mais ou menos naquela época, ele encontrou Paulo de Tarso, mas isso não aparece na narrativa da história, nem de há 2000 anos, e nem de Paulo Estevão. Então, Emmanuel, apesar de aparecer em 4 de seus romances, a gente não pode esquecer que a perspectiva que ele adota não é aquela exclusiva dos personagens vividos por ele. Por exemplo, aquela visão estrita do Públio Lentulus encarnado, a visão estrita do Padre Damiano encarnado, enfim, ou do Nestório, e por aí vai. Mas a visão dele, Emmanuel, onde ele pôde conjugar uma série de fatos, a partir de pontos de vista diferentes. Ele pôde acessar tradições do mundo espiritual, em função do grau de adiantamento que ele teve daquele tempo para cá, coisa que, naquele momento, os personagens não tinham acesso. Então, ele pôde destacar relações de causa e efeito, atribuir maior ou menor grau de importância aos fatos acontecidos nas histórias. Ele pôde reordenar esses fatos sem alterar os conteúdos originais desses fatos, algo que ele diz que foi bastante trabalhoso, se a gente imaginar, até pela questão linguística, porque a maior parte das histórias, à exceção do livro Renúncia, foram originalmente vivenciadas em língua latina, para não dizer outras línguas que estavam em voga também naquele momento, mas principalmente a latina. Hoje em dia, o vocabulário é bastante diferente, a lógica é bastante diferente, a maneira como nós estruturamos o pensamento é bastante diferente. E ele diz assim... Tem que fazer uma outra coisa também. E ele diz assim na introdução do livro Há 2000 anos. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Então, a preocupação dele foi adaptar aquilo que estava lá atrás, as expressões do mundo moderno, ou seja, fazer, digamos assim, essa tradução, mas sem perder a essência daquilo que estava grafado lá atrás, aquilo foi registrado lá atrás na alma daqueles personagens. Porque a gente vê esses problemas presentes, por exemplo, nas traduções de livro, nas traduções do Novo Testamento, traduções que não são tão fiéis àquilo que seria essencial nas lições, e às vezes precisa de toda uma aula ou todo um estudo para explicar apenas uma palavra daquilo que foi, muitas vezes, ou mal traduzido, ou que a palavra não dá conta de encapsular toda aquela complexidade que com que aquilo foi captado na língua original. Então, Emmanuel, ele ficou preocupado com isso.
em manter a essência dos fatos e dos ensinamentos, é o que é mais importante, porque ele quer que as obras, todo esse conjunto de obras, sejam um repositório de ensinamentos para as nossas vivências em curso na atualidade. Então, a gente viu, resumidamente aqui, quem escreveu. O que escreveu, nós também já falamos, que são os 5 romances, além de outras obras, vindas, registradas por intermédio da lavra de Francisco Cândido Xavier. Mas, quando a gente fala o como, que é a outra pergunta, também já foi bastante trabalhado ao longo do curso, por intermédio da Faculdade Mediúnica de Chico Xavier. Aí tem aqueles detalhes que nós já trabalhamos, que ele tinha uma psicografia, sobretudo semimecânica. Essa era a que ele utilizava mais, a mais comum. Mas o que a gente tem que ter em mente é essa questão, que foi por intermédio do médium que veio esse trabalho. E tem aquela série de estudos que mostram, né, que Chico Xavier não teria capacidade intelectual de produzir tudo isso que está registrado nos livros. Daí a questão dos livros servirem como evidência da fenomenologia espírita, ou seja, daquela questão da manifestação dos espíritos por intermédio do médium. Onde escreveu é uma pergunta que eu acho bastante interessante, porque quando a gente fala o onde, naturalmente vem aquela perspectiva geográfica em nossa mente. Então a gente vai pensar, ele escreveu no Brasil, escreveu em Minas Gerais, escreveu em Pedro Leopoldo, que a gente está tratando no caso desses 5 livros, foi no tempo em que ele estava em Pedro Leopoldo, na fase anterior a Uberaba. Escreveu, vamos dizer assim, alguns desses livros entre as suas atividades. O Paulo Estevam, por exemplo, foi escrito na Fazenda Modelo, na parte, digamos assim, no que seria uma espécie de porão da casa ali onde ele trabalhava. Mas o que a gente tem que lembrar é que a perspectiva geográfica ela é muito pobre para a gente entender esses livros, porque senão não haveria sentido traduzir, por exemplo, para outras línguas. Seriam livros escritos exclusivamente para o Brasil, e esse não é o papel da obra de Emmanuel. São obras escritas para espíritos, independente da nacionalidade. Aí um outro ponto de vista que a gente pode dizer é do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e aquelas visões que colocam o Brasil como um local que seria predestinado, aparentemente predestinado, a ter uma posição privilegiada ou de destaque em relação às outras nações. Se a gente vê o mundo como um corpo humano, o Brasil estaria nesse campo do coração, que simbolicamente seria o sentimento. Mas se a gente usar essa mesma metáfora e ver as mensagens de Emmanuel, se não me engano, no Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que trata disso. Ele fala, o coração humano é como se fosse a terra que deve ser trabalhada dentro de nós. Então, a gente vai ver que o Brasil é um local de muito trabalho. É um local de muito trabalho, sobretudo no campo educativo. Algo que está presente na obra Brasil, Coração do Mundo, mas que em função da maneira como ela foi editada, isso acaba se perdendo, ou o leitor tem a visão um pouco desviada daquilo que seria essencial na obra, no conteúdo da obra. Porque o essencial na obra seria inspirar os homens públicos. É isso que Emmanuel coloca. Os homens públicos seriam, por exemplo, os políticos, os governantes, aquelas pessoas que legislam, aquelas pessoas que comandam, as pessoas que estão à frente do nosso país, fazendo as leis, tomando as decisões. O livro seria, sobretudo, para chegar atingir essas pessoas, sensibilizar essas pessoas, e não exclusivamente o público espírita.
Então, Emmanuel diz, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres, ou seja, dos seus deveres essenciais. Quando a gente vê isso, a gente tem que lembrar que o Brasil, Coração do Mundo é uma obra de 85 anos atrás, 1938. Naquele tempo já se verificava, a gente estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o embate entre grupos humanos, a perseguição de grupos humanos, o mundo estava às vésperas de um genocídio humano que ficaria bastante famoso. Enfim, nada muito diferente do que a gente verifica hoje em dia, no século XXI, daquilo que está acontecendo no nosso planeta, dadas as devidas proporções, é lógico. Mas o que a gente percebe é que o nosso país, em termos de amadurecimento ou em termos de dever cumprido, está ainda sem fazer aquilo a que o livro se destina, que Humberto de Campos deixa bastante claro, que é chamar atenção para a necessidade da implementação de um programa amplo e efetivo de educação do povo brasileiro. Daí a importância de se inspirar aqueles homens públicos à frente de nosso país. E Humberto de Campos diz assim, um dos fins principais do nosso esforço foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva no desdobramento de todos os trabalhos do país. Ou seja, ele queria conscientizar as pessoas acerca daquilo que ele chama de maior problema do país, o maior problema do Brasil, que é a ausência de um projeto de educação nacional, focado na educação ampla do povo, em cujos labores deveriam viver todos os programas. E esses programas deveriam ser direcionados ao esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Então, é um livro que não se direcionaria ao dar destaque a uma entidade religiosa, a uma determinada, digamos assim, organização ou estrutura religiosa do espiritismo, mas era um livro para chamar a atenção do povo brasileiro e de seus governantes para a importância da educação pessoal, coletiva, e uma educação do ponto de vista moral, uma educação, sobretudo, visando o esclarecimento de espíritos. E é algo que ficou para trás. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, um livro de 1938 também, ele diz assim, a América do Sul detém as primícias dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do mundo. Aí a gente pensa, a gente lê essa frase e lê, nossa, a gente tem tudo, olha só, a gente tem as condições para que isso realmente aconteça. Mas quando a gente se detém nessa palavra primícias, a gente percebe que ela passou por um processo de ressignificação ou de simplificação de significado ao longo do tempo, de lá para cá, nesses 85 anos. Eu peguei um dicionário desse século, do século XXI, editado em 2003, mas que é editado até hoje, o OAS. E primícias aparece como os primeiros de uma série. E a gente pergunta, primeiros de uma série o quê, né? É algo meio vago. A gente conhece também o termo muito como nome de mala. Enfim, mas o primícia, no tempo em que Emmanuel escreveu o romance, tinha um sentido mais, podemos dizer assim, era mais claro, ele tinha toda uma figuração que dá uma coloração bem específica ao que ele estava dizendo. Eu peguei o dicionário de Cândido Figueiredo, uma edição de 1939. Esse dicionário é do começo do século XX, mas eu fui numa edição mais próxima desse momento em que houve a psicografia. E ele diz assim, primícia são os primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros sentimentos, primeiros começos. Aí quando a gente fala que o Brasil foi o coração,
É o coração. Emmanuel fala que o coração é a terra, as primícias são os primeiros frutos, ou seja, o coração é o campo do sentimento, dos começos, dos primeiros efeitos. A gente vê que o pensamento de Emmanuel é totalmente coerente com aquilo que deve ser feito no plano da educação evangélica das pessoas. Uma educação pautada em valores morais, pautadas naquelas lições registradas nos ensinos de Jesus. Uma lição que o efeito começa de dentro para fora. Primeiro, a gente tem que se modificar internamente, o campo do sentimento, para daí nós gerarmos ações, agirmos e produzirmos os nossos primeiros frutos. Aí, quando eu digo nós detemos as primícias, é isso, os primeiros frutos, mas a gente tem que pensar, demos continuidade a isso? A gente continua produzindo, nós aumentamos a produção, nós modificamos o campo do sentimento individual e coletivo por meio da educação? Então, é algo para a gente refletir se o Brasil, de fato, nesses 85 anos, ele caminhou nesse sentido e se ele está no destino para isso, para ocupar essa posição, não a título de, digamos assim, como se fosse um troféu, mas de segurar a bandeira mesmo, aquele que tem a condição de fazer, de mostrar para o mundo, enfim, de ter a capacidade de, como é que a gente pode dizer, de modificar os espíritos que aqui reencarnam. Esse é o importante, porque os espíritos que aqui reencarnam não são espíritos essencialmente vindo de uma sequência de encarnações no Brasil, mas espíritos vindo de outros continentes, de outros países, que, por uma questão de oportunidade, reencarnam aqui neste solo, onde eles não têm reminiscências, estão longe, digamos assim, daqueles cenários, ou até dos próprios obsessores que estão em outros continentes, para permitir que eles consigam modificar, fazer diferente, e ficar, digamos assim, mais imune àquela influência do meio, a influência do local mesmo, da energia presa, assim, cristalizada naqueles locais que é muito comum assim nos continentes mais antigos, por exemplo, a Europa, onde a gente convive até hoje, por exemplo, com ruínas do Império Romano e até de uma série de povos que se sucederam desde então. Então, quando a gente fala o onde escreveu, a gente tem que ter isso em mente. O quando escreveu, algo já foi dito no começo da aula, quando estava naquela conversa inicial, que é um momento assim, aquele momento da maioridade espiritual da humanidade. E a maioridade espiritual da humanidade, ela se deu às vésperas da vinda de Jesus. Quando a gente fala às vésperas, não é imediato, não é aquela coisa, Jesus veio, a maioridade foi decretada ali. As vésperas pode ser até alguns séculos antes. A temporalidade do lado de lá é diferente do lado de cá. Então, Emmanuel, quando ele está escrevendo esses livros a partir de 1938, né? Quando a gente pode dizer assim, por causa do Brasil Coração do Mundo, por causa do A Caminho da Luz, em seguida de Há 2000 anos, e dos demais romances, ele estava escrevendo porque ele nos diz, em A Caminho da Luz, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, ele estava escrevendo para um momento dali para frente, que estava se aproximando. Ou seja, para aquelas pessoas que estavam ali, mas para as pessoas do futuro também. Porque ele devia ter essa noção de que a coisa demoraria, ou era algo aberto para, digamos assim, para as décadas que viriam adiante, para as dificuldades que o mundo passaria adiante.
Daí ele fala em aferição de valores terrestres, porque a aferição se dá por meio da prova, por meio da dificuldade, por meio do teste. Mas ele diz assim, aproxima-se o momento em que vai ter esse ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E quando a gente fala nessas energias criadoras de um mundo novo, ele nos diz, em A Caminho da Luz, que teriam ocorrido 3 momentos em que essas energias criadoras teriam ressurgido no nosso planeta. A primeira delas, no início da formação do orbe terrestre, quando se estava pensando a maneira como seria introduzido a vida. Então, essa comunidade de espíritos puros, com a qual é uma comunidade de espíritos puros que rege os planetas congregados no sistema solar, eles se reúnem em torno de um planeta específico e ali eles começam, digamos assim, a criar condições favoráveis para que essas energias criadoras surjam ali. E o primeiro desse momento foi para a introdução da vida. O segundo momento foi as vésperas da vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus marcaria, digamos assim, a revelação das lições do Evangelho. A revelação, o desvelar de um novo patamar, a lei de amor, uma lei que busca a harmonização dos espíritos, por meio, digamos assim, do perdão, da responsabilidade, da tolerância, aquela série da fraternidade, e por aí vai, aquela série de valores que Jesus nos deixou ou nos legou por meio das suas lições. A terceira reunião, a gente vai abrir um parênteses aqui e falar dela daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vai falar dessa segunda reunião, do contexto em que teria ocorrido essa segunda reunião e os reflexos que estariam envolvidos com a realização dessa segunda reunião da comunidade de espíritos puros em torno de nosso orbe. Foi nesse momento em que a maioridade espiritual foi definida no nosso planeta. E quando a gente faz uma análise, uma comparação com a maioridade espiritual, a maioridade do ser humano em termos civis, nós podemos dizer que quando o ser humano, aqui, no caso, no Brasil, completa 18 anos, ele tem acesso a uma série de coisas que ele não tinha até então. Por exemplo, ele pode consumir produtos que ele não podia consumir até então, caso seja da sua vontade. Ele pode, por exemplo, tirar uma habilitação para dirigir um veículo. Ele pode frequentar locais aonde ele não poderia ir até então. E uma série de coisas. Aqui a gente está falando em termos de direitos, mas também tem responsabilidades. Tudo que ele vier a fazer a partir dos 18 anos, ele responde por aquilo. Então, ele tem direitos, acesso a coisas que eles não tinham até então, mas ele, em função desse acesso, ele também traz a responsabilidade desse acesso. Então, qualquer besteira que a pessoa pode vir a fazer depois dos 18 anos, ela vai responder legalmente por isso. E a maioridade espiritual é parecida, porque o que teria definido a maioridade espiritual? Um processo de amadurecimento coletivo do nosso planeta. E quando a gente está falando em planeta, a gente tem que lembrar que Emmanuel não está falando no mundo inteiro naquela época. Ele tem como referencial, sobretudo, ali aquela região do que a gente pode chamar de Ocidente. E quando a gente chama de Ocidente, seria aquele Ocidente europeu. É isso que ele tem como foco, até por uma questão de trajetória espiritual dele. Ele falou daquilo aquilo que ele está familiarizado. Ele está familiarizado com os locais onde ele reencarnou ao longo do tempo. Daí, provavelmente, ele não falar de todos os continentes, de todas as tradições. Ele falou daquilo que ele tinha mais afinidade e também do grupo de espíritos que ele estava ligado. Porque ele fala para um grupo de espíritos específico, que passou por uma trajetória similar.
Assim como nós temos revelações, a gente tem o Alcorão, que é para um grupo específico, a gente tem a Bíblia, que é para outro grupo, a gente tem, enfim, e outras revelações ao longo do tempo. No caso, esses textos de Emmanuel são também destinados a um grupo espiritual específico, a um grupo espiritual que segue uma determinada trajetória. Daí o nome é chamar Caminho da Luz. É o processo ou o caminho pelo qual esse grupo de espíritos, essa coletividade, vem delineando ao longo dos séculos. E para ele, a maioridade espiritual, como ele coloca, se deveu, dentro desse contexto, à sabedoria dos gregos, na esfera da filosofia. Então, os gregos teriam atingido a maturidade do ponto de vista da razão, do ponto de vista do pensar humano. Tanto é que o nosso pensar, até hoje, tem como baliza referencial a filosofia grega. Qualquer curso retorna, fala de Sócrates, fala de Aristóteles, fala de Platão, e por aí vai. Outro ponto são as organizações romanas. Toda a estruturação que foi feita durante a existência do Império Romano. A gente não pode esquecer que o nosso direito até hoje tem como referencial o direito romano. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, quando há uma ausência de lei, uma ausência de jurisprudência, num caso, aonde eles vão tentar preencher essa lacuna? Consultando o direito romano. E por aí vai, o direito internacional, que é chamado de direito das gentes, dentro do contexto de Roma, tem a sua origem também ali. E por aí vai, as organizações das cidades, das ligações entre elas, os acessos, as estradas, a estruturação urbana, em termos de rede de esgoto, em termos de, enfim, deslocamento de pessoas, uma série de coisas vem de Roma. Então, a gente pode dizer que a maioridade espiritual ela tem esses componentes, mais componentes que são conectados àquilo que Emmanuel chama de homem material. Elas estão conectadas a um amadurecimento material dos espíritos, ou seja, todas essas conquistas se deram no plano material. E ele diz que falta ainda, a maioridade espiritual, faltava ainda as pessoas amadurecerem no campo do sentimento, no campo espiritual. Então, quando a gente fala numa pessoa com 18 anos, a gente tem que pensar, uma pessoa com 18 anos é uma pessoa madura? Não. Ela está em condições de ter acesso a determinadas coisas que ela não tinha até então. Ela começa a ter acesso a coisas que permitem o seu amadurecimento, até em função da causa e efeito das suas ações. Ela responder a tudo que ela faz. Então, a partir daquele momento, era esperado que nós, como espíritos, passássemos por esse processo de amadurecimento. Todos nós pudéssemos entrar num processo de ressignificação das nossas atitudes, do nosso sentir, dos nossos atos. Então, Emmanuel nos diz que esse momento é o momento em que começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Isso está em A Caminho da Luz, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e do amor a todos os corações. Então, é isso que ele vinha trazer. Então, é como se, vamos supor, trazendo de novo a metáfora para quando a pessoa faz 18 anos. Vamos supor que com 18 anos, a pessoa tem acesso a esse código, a um conhecimento que ela não tinha até então. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo faculdade, né, nos seus 17, 18 anos, que é quando ela tem condição de ter acesso àquilo que ela não tinha até então. Então, nós, espíritos, tivemos condição de ter acesso a esse código de fraternidade e de amor para atuar nos nossos corações. Mas o fato de ter acesso não quer dizer que aquela pessoa ou aquele espírito quer isso. Muitas pessoas rechaçaram ou deixaram de lado ou ignoraram essa mensagem ou esses ensinamentos de Jesus. É aí que surge a missão do Império Romano. E a gente não pode esquecer que a Palestina, onde Jesus encarnou, é o local onde ele esteve
entre nós, fazia parte do Império Romano. E como parte do Império Romano, era esperado que Roma, com o passar do tempo, viesse a assimilar e difundir a mensagem do Evangelho trazida por Jesus, os seus ensinamentos, os seus valores, porque Roma era, digamos assim, aberta a essa questão religiosa, ela não tolhia a questão religiosa nos mais variados povos. Daí, o projeto, podemos dizer assim, do plano espiritual, era que Roma viesse a absorver esses valores, esses ensinamentos. E por meio da absorção disso, em função de Roma ter uma vocação expansionista, de caráter militar, eles viessem, com o tempo, a mudar esse proceder e passassem a promover essa expansão deles por meio da união dos diferentes povos, por meio da educação e da concórdia. É algo bastante parecido com o que está no Brasil, coração do mundo. Ou seja, a educação, uma educação que possa unir os mais variados tipos de espírito, congregá-los numa unidade, podemos dizer assim, de valores, de ideais, de princípios. E isso era esperado desde lá de trás. Então, se a gente pensar, Roma falava latim. O latim era a língua oficial de Roma. Em todas as localidades em que o Império se espraiava, se você chegasse falando latim, as pessoas, grosso modo, entendiam. Era uma facilidade nunca vista até então, em termos linguísticos ou em termos de comunicação. E isso era o que se esperava genericamente assim de Roma. Mas Roma fez os seus desvios, cometeu muitos desvios, cuja repercussão tem os seus efeitos até o presente dia de nossa civilização. Então, os romanos, em geral, a coletividade romana, à época de Jesus, ignorou a mensagem e criou resistência à sua propagação, a mensagem do Evangelho. Eles continuaram se expandindo, recorrendo para isso à força impositiva de caráter militarista. Eles promoveram mais ressentimento e mais discórdia entre os povos. Então, ao invés de parar com a questão desse embate, eles acirraram o embate. Um embate que levou, com o tempo, à queda do próprio império, ao colapso do próprio Império Romano. Porque aqueles que se sentiam diferentes passaram a combater essa suposta unidade que tentava, aparentemente, engoli-los, podemos dizer assim. Então, os povos que começaram começaram a se ressentir e começaram a minar essa unidade romana. O que a gente pode dizer, que Emmanuel coloca aqui, é que passados 300 anos, então por volta do século IV depois de Cristo, as lições e princípios do Evangelho estavam já deturpados. Eles estavam sendo desvirtuados e adaptados às conveniências dos poderes do mundo político. Então, a essência dos ensinamentos estava sendo deixada de lado para atender a uma forma. Então, a essência foi deixada de lado para tomar uma forma instrumental. Ou seja, Constantino, que era o imperador de Roma naquela época, ele percebeu que para controlar o povo, ele tinha que controlar aquela religião que estava circulando ali entre parte da população, porque o cristianismo circulava ilegalmente. Aí ele torna o cristianismo como uma religião aceita. Já em 326 se faz o concílio de Nicéia, e por meio desse concílio define-se o que é cristão e o que não é cristão, o que chamada a ortodoxia daquilo que viria a ser a igreja. Então, define o que é oficial e o que não é oficial. Então, com isso, ele, podemos dizer, ele formata o cristianismo e institucionaliza o cristianismo numa série de regras, de comportamento, de ritos, misturando a essência dos ensinamentos de Jesus com os ritos das religiões pagãs existentes até então. Então, com isso, o cristianismo ele foi deturpado, deformado, para atender aos interesses
e para, digamos assim, atender, para se moldar aquela cultura vigente naquele contexto, aquela cultura oficial da época. E o que Emmanuel diz é que desde então, desde o século IV até os últimos séculos, a humanidade se desenvolveu mais no campo material do que espiritual. Ele diz nos últimos séculos, porque a gente percebe, quando a gente lê O Caminho da Luz, que desde o final do século XV, início do século XVI, começa a haver uma retomada de um novo projeto de civilização, na qual pudesse ser retrabalhado esse aspecto de desenvolvimento espiritual que ficou parado lá atrás, no século IV. Daí a gente vê a questão da Idade Média, a razão da Idade Média, aqueles 1000 anos de Idade Média. Porque o Império Romano, oficialmente, no Ocidente, ele acaba em 476 depois de Cristo, e a Idade Média dura aproximadamente 1000 anos. Então, ela vai até o final do século XV. A gente pode arredondar assim. Então, do século XVI para cá, a gente está nesse processo, foi um processo de retomada daquele projeto que foi deixado lá para trás, devido ao grande desvirtuamento que ocorreu a partir do século IV. Então, a gente vê que no século XVI tem a Reforma Protestante, enfim, e por aí a gente vê a retomada de um movimento de se tentar recuperar a essência dos ensinamentos de Jesus, que é a busca para que a gente tente a busca para que a gente se desenvolva no campo espiritual e equilibre aquele desenvolvimento material, digamos assim, somado até a época dos romanos, mas que a gente consiga agora equiparar e ter esse mesmo equilíbrio em termos de maturidade, para que a nossa maioridade seja, de fato, algo consumado dentro de nós. Que a gente não só tenha acesso aos direitos, mas que a gente seja também responsável quanto aos deveres. E os nossos deveres, a gente poderia dizer que seria essa questão da nossa mudança, da nossa melhoria íntima, da melhoria do nosso agir, enfim. Aí Emmanuel diz que boa parte dos reajustamentos romanos, ele diz em A Caminho da Luz, teriam o seu reajustamento, encontrariam o seu reajustamento no transcorrer do século em que se passava, quando ele estava psicografando essas histórias, ou a sua obra, de um modo geral. Aí, quando a gente fala século, algumas partes das obras dele falam em século XX, algumas falam só em século, genericamente. Século, quando a gente pega em sentido bíblico, quer dizer mundo, quer dizer tempo, ou até tem a ideia de era. De um tempo para cá, século passou a significar o espaço de tempo de 100 anos. Então, quando a gente fala assim, formalmente em um século, a gente está falando do ano 1 até aquele ano 00 no final. Então, quando nós falamos em virada do milênio, que teve todas aquelas comemorações no ano 2000, de 99 para 2000, a virada do milênio ou do século não se deu ali, se deu em 2001. Ali, no ano 2000, a gente está vendo o último ano do século XX. Então, o primeiro ano do século XXI é 2001, o primeiro ano deste milênio que a gente está vivendo é 2001. Então, a gente tem essa ideia de século. Mas século, ele tem um sentido, como a gente pode dizer assim, além dessa convenção numérica, desse espaço de 100 anos, ele está muito ligado também à definição, a marcos culturais, que definem as características desses espaços, desses períodos temporais. Por exemplo, quando a gente fala em século XIX, o século XIX é tido como um século longo, porque ele teria começado em 1789 com a Revolução Francesa e teria se estendido até 1914 com a Primeira Guerra Mundial.
Então, em termos de valores, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento civilizacional, esse é o período que caracterizaria o século XIX, ou aquilo que a gente chama de modernidade, que teria ocorrido no século XIX. Já o século XX seria um século mais curto, um século que teria começado em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e teria aparentemente tido o seu fim com a queda do Muro de Berlim e com a derrocada do socialismo da União Soviética, em 1991. Então, é um século curto. Daí, Eric Hobsbawm falar que seria o breve século XX. Então, e a partir dali viria a chamada Era da Globalização, né? Mas, enfim, para a gente ver como a questão de século é relativa. E quando a gente fala em século, a gente também pode pensar que Emmanuel pode estar se referindo àquele momento em que ele está escrevendo dali para frente. Então, por exemplo, um livro escrito em 1938, se a gente contar aquele período restrito de 100 anos, 2038, Ave Cristo é 1953, 2053, algo que coincide um pouco com aquilo que Emmanuel diria de... Fizeram uma pergunta uma vez, de quando que o mundo estaria já na fase da regeneração, etc. Aí ele fala, 2057. Que se a gente olhar é os 200 anos do Livro dos Espíritos, quando a doutrina espírita estaria completando 200 anos. Que é o que mais ou menos coincide com 100 anos dessa atividade psicográfica principal dele, que se deu em meados do século XX. Mas a gente tem que lembrar que Emmanuel estava fazendo uma projeção. Não é algo líquido e certo. A gente tem que ver, quando a gente pensa em Brasil, coração do mundo, o projeto de educação do povo brasileiro, ele foi feito nesses 85 anos? Pelo que a gente percebe, não foi. Então, o que a gente nota é que isso que deveria ocorrer num espaço de aproximadamente 100 anos está atrasado. Ao menos em algumas décadas, para não dizer de todas essas décadas que a gente vê aí. A gente está em meio a esse processo. Então, quando ele diz que esse reajustamento romano se daria agora, nas vidas em curso, nós temos que lembrar que talvez nós fazemos ainda parte disso, porque boa parte de nós nasceu no século XX. Temos a nossa mentalidade, a nossa cultura forjada dentro do século XX, e nós estamos trazendo isso e levando para o século XXI, nas nossas vidas em curso. Então, Emmanuel diz, Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo-se para sempre o futuro do homem espiritual. Ou seja, a gente teria estagnado espiritualmente ali, naquela situação do Império Romano, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Então, se a gente olhar em termos de amargurosas transições, creio que nós estamos ainda nelas. A gente vê que as mudanças estão ocorrendo e não necessariamente num sentido totalmente agradável, a gente pode dizer assim. Muitas coisas nos chocam, muitas guerras que imaginariam que não iriam ocorrer mais estão ocorrendo. Todo tipo de violência que vinha ocorrendo, retrocessos econômicos, a gente pode dizer assim, até, a gente não pode dizer retrocesso cultural, mas modificação de padrões culturais, que a gente não dá para avaliar se é melhor ou, menor, ou pior, mas estão ocorrendo mudanças nesses padrões. De modo que a gente está em meio a esse processo. E Emmanuel ele aponta que uma das ferramentas materiais que nos ajudariam nesse processo de reajustamento desses valores seriam a tecnologia. E quando ele escreveu em 1938, a tecnologia, a grande novidade daquela época, era o avião e a radiotelefonia. E ele fala da importância que o avião e a radiotelefonia tinha para ligar os continentes, ligar os países, ligar as pessoas,
fortalecendo ou até estabelecendo aqueles laços de solidariedade entre as pessoas. Então, as pessoas saírem daquele insulamento, daquele isolamento. Nós tivemos uma pandemia há alguns anos, o que impediu que todos nós perdêssemos o contato de uns com os outros durante semanas, meses, ou digamos assim, em termos de países, ou às vezes até em mais de 1 ano, 2, enfim, a tecnologia. Só que hoje em dia, a tecnologia que nós temos é muito mais avançada do que aquela registrada em 1938 por Emmanuel. Porque nós vivemos a chamada era da globalização, nós estamos em meio a ela. Ela começou a dar os primeiros passos nos anos 70, ela adquiriu corpo, assim podemos dizer, nos anos 90, né? Com o advento da internet, e de lá para cá a coisa vem crescendo assim exponencialmente. Se a gente imaginar que o chamado smartphone, que nós temos, todo mundo tem um hoje em dia em mãos. Ele chegou no Brasil em 2009. Até então não tinha. O iPhone, que é talvez um dos grandes iniciadores desse processo, de 2007, o primeiro iPhone. Até então nós não tínhamos isso, a internet na palma da mão. Nós dependíamos de um aparelho, de, enfim, fazer aquela internet de escada, né, que fazia aquele barulho de fax, e por aí vai. Então, na última década, a gente viu uma modificação cultural muito grande, uma modificação comportamental muito grande, em função do advento disso daqui, que inicialmente é algo bom, mas em função do modo como as pessoas usam, pode virar algo ruim também. Depende do modo como a gente lida isso, da nossa maturidade espiritual. Utilizar isso como uma ferramenta para nos unir, legal. Uma ferramenta para difundirem verdades, aí já é outra coisa. Só para citar um exemplo. Enfim, então, o que a gente pode refletir é que o nosso momento hoje, ele é tão favorável, ou mais favorável até, do que aquele momento vivido pelos romanos, há 2000 anos atrás. Se naquela época tinha estradas, canais, embarcações, digamos assim, carros, no sentido de carruagens, ou desses carros puxados por cavalos, tração animal de todos os tipos, se nós tínhamos, podemos dizer assim, enfim, formas de registrar os nossos escritos, de levar esses escritos adiante, e até toda a estruturação legal, etc., para manter tudo isso vivo, hoje em dia, tudo isso está muito mais desenvolvido, muito mais fácil, muito mais amplo, podemos dizer assim. É algo em nível global, a gente poder falar numa ligação de vídeo com uma pessoa que está do outro lado do mundo, e num preço, podemos dizer assim, relativamente baixo. Às vezes usando até a internet do outro, né? Por meio do Wi-Fi. Enfim, a coisa está tudo a nosso favor, cada vez mais. Mas a gente tem que olhar como que a internet está sendo usada. Se ela está sendo usada para algo bom, majoritariamente, ou para algo que está dificultando, criando intrigas, criando cisânias, criando discórdias, fortalecendo as panelinhas, os grupos, as bolhas, criadas dentro daquilo que se chama de redes sociais. Porque a gente não pode esquecer que o objetivo é a união, é a concórdia, é a fraternidade, é tudo aquilo que está pendente desde a época de Roma. Aí Emmanuel nos fala de uma terceira reunião. É aí que a gente volta, a gente fecha o parênteses, nós falamos daquelas duas primeiras, a primeira, as vésperas da introdução da vida no nosso planeta, a segunda, as vésperas da vinda de Jesus, e vem a terceira. E ele diz assim: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar.
da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste, pela terceira vez na atmosfera terrestre, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então, em 1938, ele jogava isso para o futuro. Vai reunir de novo. Aí ele diz assim, ou ele pergunta, que resultará desse conclave dos anjos do infinito? E ele responde, Deus o sabe. Ele não tinha acesso a isso, não tinha como ele saber. Aí ele diz, nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, a gente vê assim, a gente tem 3 formas de interpretar essa questão dessa terceira reunião, que está ligada ao ressurgimento das energias criadoras do mundo, de um mundo novo. A primeira delas é aquela de que, bom, a reunião não aconteceu ainda. Está por acontecer. É aquilo. Se a vinda de Jesus levou séculos para ser preparada, a aproximação dele ao nosso orbe levou vários anos. Centenas de anos, enfim. Até, eu não vou saber mensurar, mas talvez até milhares, enfim. O processo de aproximação dessa comunidade de potências angélicas da qual Jesus é membro leva um tempo parecido da aproximação. Se Jesus afastou, isso aparece no livro No Ave Cristo, levou 300 anos para se afastar da nossa atmosfera, a gente imagina que leva no mínimo 300 anos para esse grupo de espíritos se aproximar da nossa atmosfera, para estar aqui em volta, envolvendo o nosso orbe. Então, quando ele fala que reunir-se-á de novo, ele está jogando para um futuro, talvez próximo, talvez não. Algumas pessoas dizem que essa reunião teria ocorrido em 1969, sem grandes provas, quando o homem teria ido à Lua. Enfim, para esses a gente fala, tá, se aconteceu a reunião, nós estamos envolvidos ainda dentro das energias criadoras, porque vai levar no mínimo 300 anos para essa energia sair, para ela se distanciar do nosso orbe. Para aqueles que acreditam que ainda não aconteceu, a gente está nesse processo em que essas energias estão se aproximando do nosso planeta. Então, a gente vê que, em todas as situações, se ela já aconteceu, se ela está por acontecer, a gente está envolvido nessas energias. A gente está em meio a essas energias que facilitam o ressurgimento de algo novo, de um mundo novo. Então, é só para a gente pensar na questão dos aspectos favoráveis, da questão favorável do ponto de vista material, que é a questão da internet, resumidamente, e a questão espiritual, que é esse ressurgimento dessas energias criadoras, que a gente está envolvido por isso. Aí os romances de Emmanuel, eles entram nesse contexto linkado por esses 2 processos, da facilidade da comunicação e da facilidade motivada por esse ressurgimento de energias criadoras, que é retomar aquilo que ficou lá para trás. E Emmanuel utiliza os seus romances como ferramentas para nos dar exemplos de vida, para nos dar lições que para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Então, ele escreveu essas obras com um conjunto de intenções, objetivos, expectativas, que estão registrados nos prefácios e nas introduções desses livros. Então, um hábito que é muito comum nas pessoas vou ler um livro, vamos lá, capítulo 1. E tudo aquilo que vem antes, pula, né, daquela dobradinha, põe a marca-página, e vamos ler o capítulo 1. Raras pessoas leem a introdução, prestam atenção na introdução, ou leem o prefácio, mas a gente não pode esquecer que é no prefácio, na introdução, que é dado o tom do livro, é dado o norte, é como se fosse uma bússola que nos orienta como aquela obra deve ser lida, o que nós devemos prestar atenção naquele livro, para que ele serve, por que o autor escreveu, e o que o autor espera que nós entendamos com aquele livro. Enfim, aí por aí agora a gente vai chegar a pegar obra por obra para ver qual que seria a finalidade
que o autor teria traçado em cada uma delas. O Há 2000 anos, a finalidade dela começa a ser delineada no final de A Caminho da Luz, na última página do livro, porque o Há 2000 anos foi psicografado em sequência. E no final do A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. O que a gente tem que ter em mente quando ele fala isso é que Públio Lentulus, ele tem plena consciência que não é um personagem exemplar. Exemplar no sentido que nós devemos copiar todos os seus passos, trazer para o nosso dia a dia todos os seus passos e seguir fielmente. Ele é como se fosse a face oposta da moeda, o polo negativo, ou o outro lado, assim, o reverso da coisa. Então ele usa ele mesmo, Emmanuel, como exemplo, que é algo bastante ético, a gente pode dizer assim, porque ele não pegou outro para dar o exemplo negativo, ele pegou ele mesmo. Então, Públio Lentulus seria o exemplo daquilo que nós devemos identificar em nós, pontos negativos, e modificar. Se nós tivermos dentro de nós coisas que se assemelhem a Públio Lentulus, nós devemos identificar e mudar. E para isso tem outros personagens na história, como a Lívia, por exemplo, que é a esposa de Públio Lentulus, que dá o exemplo diferente, um exemplo distinto daquele dado por Públio Lentulus. Aí Emmanuel, quando ele já começou a psicografia do livro, ele diz assim: agora verificais a extensão de minhas fraquezas no passado. Orai comigo pedindo a Jesus para que eu possa completar este esforço, a fim de que minha confissão seja um roteiro para todos. Então, a primeira chave é essa, ó. A confissão dele seria um roteiro. Então, não façam como eu, façam diferente. É a primeira chamada. Aí ele diz assim: permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade. Então, não é para a gente tratar como se fosse uma novela de entretenimento, em que a gente olha só, ele erra, olha só como ele faz besteira, olha só como ele também, ele não era perfeito, tal, para a gente tentar, digamos assim, baixar o sarrafo e nivelar por nós mesmos. Não, não é isso. Não é para ser uma lembrança interessante. É uma questão de fofoca, podemos dizer assim, uma discussão de corredor. Mas ele diz assim, sobre a personalidade pobre dele, naquele tempo: mas tão somente uma experiência para que os que hoje trabalham na semeadura e na seara do Divino Mestre. Uma experiência para que a gente tenha um referencial de ponto de partida. Mostrar que ele não era o exemplo da perfeição ou o exemplo da boa conduta. Mostrar que, todo mundo pode mudar. Esse é o sentido do Há 2000 anos. Os 50 anos depois, que muita gente vai ler ele achando que ele é uma continuação do Há 2000 anos. Até há uns anos atrás, aparecia no final do exemplar: esta história continua, no livro 50 anos depois. Tinha essa notinha colocada pela editora, que hoje em dia já não tem mais. Porque Emmanuel deixa claro na introdução, ele diz assim: podemos afirmar que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Públio Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. Ele diz que, pelo contrário, a obra trata de uma outra personagem, que é Célia, um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas da sua noite, de dores de trabalho, de reparação e esperança. Aí é o que ele nos diz: lê esta história e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo.
Então, é uma história para a gente meditar, para ensinar a gente por meio de exemplos de uma pessoa que passou pelo sofrimento e passou pela experiência em que foi trabalhada a humildade. Mas aqui, ó, a questão de amar o trabalho, amar as penas e desenvolver a fé. Ele diz aqui, consolo brando. A gente desenvolver essa questão do consolo em nós e a esperança em nós mesmos. Emmanuel diz em uma mensagem, se não me engano, do Vinha de Luz, que a esperança... Vinha de Luz ou Pão Nosso? Um dos dois, agora eu não vou lembrar. Que a esperança seria aquele preâmbulo da fé, do voo sublime da fé. Então, para nós que ainda não temos aquela fé totalmente desenvolvida, a esperança é a primeira etapa. Então, a gente renovar as nossas esperanças em Jesus Cristo, porque nós podemos ter esperança em outra coisa. Tem gente que tem esperança no dinheiro, tem gente que tem esperança, enfim, em políticos, esperança em qualquer outra coisa. Mas ele fala que esperança em Jesus e nos valores das lições deixadas por Jesus. Outro livro é o Paulo Estevão, já bastante falado aqui durante esse curso, mas que cumpre só a gente lembrar que ele foi uma homenagem de Emmanuel a Paulo de Tarso, em que ele diz que ele quis passar o papel humano com recurso possível, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, se em Públio Lentulus a gente vê uma pessoa que não teria saído do plano do terra-terra, é uma pessoa que viveu ali e ficou, grosso modo, presa às convenções, Paulo de Tarso é aquela pessoa que rompeu com essas convenções, ele transcendeu. Então, por isso que Paulo Estevão é tido como a grande obra de Emmanuel, porque ali ele mostra justamente como a gente sair daquele estado de Públio Lentulus que existe dentro de nós mesmos, para que nós possamos desenvolver o lado Paulo de Tarso, podemos dizer assim. Então, Paulo Estevão serve para isso. Então, ele, do mesmo jeito, ele chama atenção que o objetivo dele não é levantar apenas uma biografia romanceada para distrair as pessoas, mas o desejo dele é recordar as lutas, os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Então, esse seria, por exemplo, o contraponto de há 2000 anos, em termos de personagem central. O outro livro, outra finalidade do Paulo Estevão é mostrar a questão da solidariedade entre as pessoas, a lei da cooperação, porque ele diz que sem Estevão não teria Paulo de Tarso. Então, mostrar que uma pessoa depende da outra, ninguém caminha sozinho no processo evolutivo. Ninguém é eremita ou ermitão. A gente se desenvolve conjuntamente, uns ajudando os outros. Passando para o outro livro, em função do horário, né, seria Renúncia, que ele diz assim, é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Esse é o único livro que não se dá no contexto do Império Romano. Ele já se dá na chamada época moderna, né? Pegando parte do século XVII e parte do século XVIII, nas regiões da Espanha e França, sobretudo ali. E livro de sentimento, é interessante quando a gente fala isso, porque Arnaldo Rocha, amigo de Chico Xavier, dizia que esse é o livro que, na opinião dele, tinha as mais belas lições do Evangelho, exemplificações do Evangelho, por meio experienciados e vivenciados na figura de Alcione. Então ele diz assim, a maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensas na terra e no céu. Aí para esses, né, a esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. A gente tem que lembrar da maioridade espiritual. A gente tem a responsabilidade em função daquilo que foi desvelado para nós.
quando essa ideia do resgate escabroso está muito presente em muitas palestras que a gente escuta por aí. A questão, é o karma, aquele jeito de interpretar, todo mundo fala, é seu karma, aquela coisa pesada que a gente está querendo, é o seu fardo, enfim. O olho por olho, dente por dente também está presente. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o Públio Lentulus, ele não foi tratado no processo reencarnatório dele no olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, ele foi Públio Lentulus Sura, senador romano. Ele volta, era bisavô de Públio Lentulus. Ele volta como senador romano novamente, para ter a oportunidade de fazer diferente. O problema é que ele não fez. Então, falar que tem o olho por olho, dente por dente, então se uma pessoa faz mau uso de algo, na próxima vida ele vai vir sem, e numa oportunidade completamente diferente, é uma inverdade. Os próprios livros de Emmanuel mostram que muitas vezes as mesmas oportunidades são dadas novamente, para que a gente possa fazer diferente. Daí essa questão da esperança, da responsabilidade, a gente desenvolver isso em nós, novamente a palavra da esperança, que é esse preâmbulo da fé. Aí ele chama a atenção que a personagem central é Alcione, e ele diz assim, com seu gesto divino, a terra não é apenas um lugar de expiação destinado ao exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda virgem a sombra, a morte, a lágrima. Isso é incontestável. Mas quem seguir as estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros, opimos para a vida imortal. Tesouro essencial para a vida imortal. Então, essa seria a finalidade principal do livro Renúncia, né? Então, a gente não vê a coisa como resgate escabroso, olho por olho, dente por dente. A gente não vê também a coisa por meio das recompensas, esperando recompensas. Então, não é o tal do bônus hora que vai fazer a gente agir diferente aqui. Porque muitas vezes a gente pode chegar do lado de lá e levar um choque. A gente não teria acumulado tanto bônus hora como a gente queria. Ou esperava, né? Como Jesus disse, o rico já foi pago aqui. Quem viveu e usufruiu da riqueza sem fazer benefício aos demais ou sem se modificar internamente, já recebeu a sua recompensa aqui na Terra. Então, aquele que recebe os seus bônus horas, já acumula aqui, já recebeu. É quem pensa assim. Então, Emmanuel chama atenção para isso. Que é para a gente trabalhar nesse processo de reforma íntima mesmo. Ave Cristo é o último livro, escrito em 1953, que foi feito em função de uma situação em que Chico Xavier estava passando. Reminiscências dessa história estavam, digamos assim, vindo à tona na mente do médium. E Emmanuel aproveitou que essas reminiscências estavam ali afloradas e, levando em conta que boa parte dos personagens envolvidos estavam reencarnados naquele momento e todos muito próximos, ele resolveu escrever esse livro, ditar esse livro. Aí ele diz assim, hoje como outrora, na organização social em decadência, ou seja, ele dá a entender que a gente está nesse processo de transição de uma ordem estabelecida para uma nova ordem, Jesus avança no mundo restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. E esse livro, Emmanuel faz uma analogia para que os sacrifícios vividos pelos cristãos do século IV, do século III, né, possam, para nós, ser vividos, mas não em termos de sacrifício material do nosso corpo, mas em termos de sacrifício interno. Por exemplo, o sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício da nossa ambição, o sacrifício de todos esses nossos valores negativos que nós estamos arrastando já desde o século IV e que a gente tem que modificar. O próprio Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do egoísmo, filho do orgulho. Então, são duas características que, por exemplo, a gente tem que mudar dentro de nós, fazer esse sacrifício, esse holocausto dentro de nós. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa ambição, e por aí vai. Então ele diz novamente, não nos propomos a romancear,
fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros da nossa fé. Que o exemplo dos filhos do evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Esse abdicar de si próprios é isso. O holocausto tem que ser dentro de nós. O martírio tem que ocorrer dentro de nós, sacrificando esses valores que são contrários às lições deixadas por Jesus. Aí, quando a gente pensa tudo isso, para finalizar, a gente fala, tá, como fazer isso? A gente lê essas histórias, elas são, enfim, tudo bem, se passaram lá para trás, ele adaptou para o nosso dia a dia, mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente operacionaliza isso? Aí no livro Emmanuel, né, que é homônimo, ele diz assim que para a gente promover a nossa ação, a nossa conduta em termos práticos, ele resume assim: o essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente. Então o trabalho começa primeiramente dentro de nós. É igual no avião, coloca primeiro a máscara em você para depois colocar na criança, ou no passageiro ao lado. Porque se você não colocar, você se asfixia, você morre e o do lado morre também. Então você põe primeiro em você e depois coloca naquele que depende de você ou naquele que está do seu lado. Então, primeiramente, você afina o seu coração com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares. Então, próximo mais próximo. Então, o lar é o próximo. Então, primeiro você, depois o lar. Em seguida, as cidades, os seus países, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e beleza dos orbes elevados. Então, são círculos concêntricos que vão abrindo. Começa dentro de nós, passa para o nosso lar, aí vai indo. Daí que a gente vê que não adianta a gente falar de coisa que a gente não experienciou. Muitas vezes a gente é cobrado dos espíritos disso. Você está falando de uma coisa que você não sabe. Por isso é que o primeiro a ser modificado somos nós. Daí a gente falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experimentou. Para daí, por meio do nosso exemplo, da nossa vivência, da nossa ação, da nossa conduta, daí sim a gente modificar os outros. Então, resumidamente, era isso, né? No limite, né, do tempo que a gente tinha para falar hoje. Então, o Flávio fez essa síntese, né, das obras de Emmanuel, trazendo para as questões, o contexto do mundo que nós vivemos. E a Valdete Paula e Silva acabou de anotar aqui nas chamadas um comentário muito interessante. Flávio garimpou pepitas preciosas nestas obras que deixamos de enxergar em nossas leituras superficiais. Quer dizer, ela disse tudo, né? A Valdete. Então, foi muito interessante e profunda aí a apresentação do Flávio, fazendo essa síntese, né, de obras de Emmanuel, mostrando a importância dessa psicografia de Chico Xavier, para a gente entender o contexto do mundo que nós vivemos hoje, à luz da visão espírita. Então, era esse o tema de hoje, né? Nós estamos aí com o horário meio adiantado, né? Não sei se tem alguma pergunta objetiva específica, né, relacionada com o tema do Flávio. Eu vi uma aqui perguntando se século é sinônimo, seria sinônimo de ciclo. Tem uma passagem de Pedro no Evangelho, naquelas cartas de Pedro, que ele diz assim: um dia é como 1000 anos, dentro da perspectiva de Deus, de Jesus, etc. Então, o século seria um tipo de ciclo, sim. Muitos projetos da espiritualidade são feitos para se desenvolver dentro do espaço de um século. Outros, 1000 anos. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, dentro da perspectiva do tempo bíblico, quando a gente vê essas analogias, aproxima-se a noite, a alvorada dos novos tempos, é a questão do ciclo de um dia, aparentemente.
Mas a analogia que está sendo feita ali, por exemplo, como consta no Novo Testamento, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então a gente tem que fazer os nossos cálculos, dentro desses 1000 anos, o que significaria a noite, quando se daria esse amanhecer, quando seria o meio-dia, e por aí vai. Então, século é sim um ciclo mais curto, de projetos mais curtos, dentro desse ciclo maior de 1000 anos, que a gente pode fazer analogias com essa metáfora do dia, dos ciclos do dia, das etapas do dia, das horas do dia. Os trabalhadores da última hora estão dentro dessa analogia do dia, que é como se fosse 1000 anos. Muito bom. Então, quem puder, na medida do possível, agora dê uma reolhada, né, nessas obras que o Flávio citou do Emmanuel, a começar, né, da apresentação das explicações iniciais, né, que o autor espiritual faz, que são muito significativas, né? Nós temos que partir para o encerramento da nossa reunião de hoje, e lembrando que nós estamos no final do curso. Nós vamos ter no próximo dia 7, na próxima terça-feira, a Célia estará falando sobre os diálogos espirituais com base em obras e na orientação de Chico Xavier, né? Os diálogos espirituais, incluindo aí, né, o chamado papel dos esclarecedores ou dialogadores, com base em Chico Xavier. E aí, no dia 14, nós vamos ter aí uma gravação do ator Renato Prieto, falando sobre a atuação dele no teatro, né, com base em obras de Chico Xavier. E também uma apresentação do Oceano Vieira sobre filmes relacionados com a obra de Chico Xavier. Para quem não sabe ou quem esqueceu, ele foi o produtor do filme A Vida Continua, né, que nós comentamos aí alguns meses atrás, em função do próprio romance E a Vida Continua, de André Luiz. Dia 14, então, nós encerramos a programação do curso e está sendo combinado, nós vamos confirmar, apenas um momento de confraternização para quem puder, dia 28, numa terça-feira, presencial para quem puder ir ao CCDPE. Nós estamos avisando com antecedência, porque quem estiver em São Paulo, né, é uma oportunidade de ir lá conhecer o CCDPE, é uma oportunidade de dialogar conosco, que estaremos lá, os que residem, né, aqui em São Paulo. Mas será transmitido também pela internet, ou seja, aqueles que estiverem em outras cidades poderão conhecer o CCDPE pela internet também, né, e acompanhar com o dissabor de não estarem saboreando alguns quitutes, né, que serão apresentados lá no dia. Então, era isso que nós queríamos falar nesse encerramento do dia de hoje, e agradecendo aí essa apresentação muito profícua, né, por parte do Flávio. Eu estou vendo que o Pedro levantou a mão, né? Então, César, bom, Flávio, muito bom, parabéns, né? Eu tive, né, a Mirna e eu tivemos a oportunidade de ter uma prévia disso daí, né? Há pouco tempo lá no Batuíra, muito bom. Foi bom porque alguns esclarecimentos a mais, alguns aprofundamentos. Mas, de qualquer forma, eu queria pedir, né, seria interessante que vocês fossem colocando no nosso chat ou no grupo, melhor, ao invés do chat, colocar no grupo de WhatsApp quem poderia participar presencialmente. No dia 28. Dia 28. E aí a gente combina quem pode levar alguma coisa, quem pode levar outra, para não ficar nem tudo salgado, nem tudo doce, nem tudo algum suco ou refrigerante. Então, aí a gente vai conversando por ali, a Mirna ajuda a organizar essas coisas. A Sheila, por sinal, é muito boa disso daí, a Rosana Guimarães, né? Tem a Deusa também. Então, vamos lá. E aí a gente se vê. Depois a gente passa o endereço direitinho, apesar que está fácil de localizar, né?
E aqueles que forem participar online, como tem gente aí de Minas, de Niterói, né, Franca, e etc e tal, que a gente manda um bolinho aqui, Vale bolinho. um vale bolinho aqui pela internet. Muito bom. E não vai deixar de ser também uma confraternização de final de ano, né? Isso, exatamente. A Sheila Muito já bom. está dizendo, pode contar comigo, né? Com certeza. A Eli, eu sei que eventualmente dá para você participar vindo de Sorocaba, né? Então, se quiser, está à disposição aí um pernoite aqui em casa Com também, certeza. sem Com problema certeza. nenhum, tá? Eu costumo ir para Sorocaba várias vezes por semana. Então, eu sei que é Pode pertinho. pernoitar. Tem espaço para pernoitar aqui. Muito bem. Eu vou pedir, deixa eu sortear aqui um nome. Eu vou pedir para Lilian Schuller, se ela poderia fazer a nossa prece e vibrações de encerramento. A Lilian está ouvindo? Não vi. Não estou ouvindo. Precisa abrir o microfone, se é que ela estiver falando. Se não estiver, eu vou pedir para Sheila Maria Vieira, e ela já se comprometeu a ajudar nos quitutes. Pedro, eu estou aqui num lugar meio barulhento. Então, tudo bem. Na próxima eu faço. Tá bom, então. Estou pegando o Dudu aqui. Tá ok. Então, deixe-me ver. A Rita Morgan, você pode fazer para a gente as vibrações e a prece de encerramento? Vamos lá, né? Isso, por favor. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos tentar captar as energias que ele nos transmite, vamos agradecê-lo por essa noite, por esses conhecimentos que nós adquirimos, por essas informações belas, né, que nos mostram o caminho que ele veio nos orientar, nos dar, né, de esperança, nos trazer fé, nos fortalecer. Vamos agradecer por essa semana que tivemos, que passamos. Vamos pedir ao Senhor que Ele continue nos orientando, nos dando força, nos dando o calor, né, e a paz eterna. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Rita. Muito agradável as suas palavras. E, gente, um beijo grande. Semana que vem. Até a semana que vem. E, Flávio, mais uma vez, obrigado. César, até mais. Célia. Até lá. Flávio, obrigado por tudo, parabéns. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Um abração para todos. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Flávio. Boa noite, muito bem. Muito legal ver você, menino. Boa noite a todos. Menino. Ninguém me chamou de menino. Ah, Mas o Flávio é o menino do meu coração. alguém escreveu. Ah, Clarice. Clarice que escreveu o menino aí. Eu amo mesmo. Desde sempre. Eu vi. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Então, Pedro, Tchau. amanhã é nosso dia, né? Dirigindo? Dia do quê? Amanhã é Tá nosso esquecendo? dia. Eita. O que Você eu marquei? esquecendo? 1º de novembro? 1º de novembro. O que eu marquei 1º de novembro? Meu Deus!
Célia, dá uma dica aí, vai, por favor. Você acha que ele está falando sério? É dia de Todos os Santos, Pedro. Beleza. Devolveu. Todos os santos. Eu sou tentando ali no rastro, né, de alguma coisa, né? Já imaginou eu casada com um santo? O que eu faço na minha vida, hein? Que beleza, hein? É isso aí. Beleza. Não é de todas as santas também? Não tem. Esse Não dia tem. A santa já está aguentando aqui o santo. Ai. Muito bom, gente. Até mais aí. Até a próxima, então. Até a próxima. Dia Aí 28, hein, Célia? Não arruma compromisso. Não. Não arruma compromisso dia 28, hein? Não. Eu não tenho compromisso de terça-noite. Então tá bom. É. Muitas vezes eu não apareço aqui porque fica ali com ele. Tá. Mas Tá bom. tá garantido, sim. Comprar um monte de torta de frango. Essa daí não pode faltar, ou coxinha de frango. Assim eu vou ter que fazer jejum, né? Não, mas ele é santo, não precisa comer. Santo não come. Eu gostei dessa, viu? Amanhã eu vou espalhar essa ideia. Santo não come. Muito Carlos, bom, até gente. mais. Biratã, até mais. Até mais, então. Até a próxima. Até mais, César. Bye, bye. Tchau. Vou desligar aqui, hein? Tchau, tchau. Dia de Todos os Santos. Quem é?